dia 22 de janeiro. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 44 e 1:45 2.28, Mateus 14 13 36, Salmos 18 37 50 e Provérbios 4 e 11 13. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Gênesis 44 e 1:45 2.28. E José deu ordem ao mordomo da sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Põe também o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Ao romper da luz, despediram-se estes homens, eles e os seus jumentos. Saindo eles da cidade, ainda não se tinham distanciado muito, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue esses homens, e, alcançando-os, dize-lhes: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E o mordomo os alcançou e falou-lhes conforme estas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem tal coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morrerá, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem for achado será meu escravo, e vós sereis inocentes. E eles se apressaram e, cada um, pôs em terra o seu saco e o abriu. E o mordomo buscou, começando no maior, e acabou no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e, carregando cada um o seu jumento, tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Ou como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão o copo foi achado. Mas ele disse: e longe de mim que eu faça tal coisa, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, vós, porém, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, deixa falar uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um pai já velho, e um menino da sua velhice, o mais novo, e o seu irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo a mim, para que eu ponha os olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: o moço não pode deixar o seu pai, pois, se o deixar, seu pai morrerá. E disseste a teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: e voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E dissemos: não podemos descer mais, se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: e vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: e certamente foi despedaçado, pois até agora não o tenho visto. Se, agora, também tirardes este de diante da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com tristeza à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, se o moço não for conosco, como a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer a ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por escravo de meu senhor, e que o moço suba com seus irmãos. Por quê? Como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: que eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face.
Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo quanto tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a trazer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José vieram, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, e dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, e tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou isto, e 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E fizeram-lhe saber, dizendo, José ainda vive, e ele é governador em toda a terra do Egito, e o coração dele desmaiou, porque não os acreditava. Porém, dizendo-lhe-eles todas as palavras de José, que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, e basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Mateus 14, 13 e 36. Quando Jesus ouviu isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. E, sabendo, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, movido de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é passada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se reclinasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos discípulos, e os discípulos, à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte, para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, e verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré.
E, conhecendo os homens daquele lugar, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Salmos 18, 37 e 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de modo que não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me servirá. Assim que ouviram a minha voz, me obedeceram, os estranhos se submeteram a mim. Os estranhos desfaleceram e, tremendo, saíram dos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Provérbios 4 e 11 e 13. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, e, se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Ao final desta leitura, somos convidados a refletir sobre a fidelidade de Deus em nossas batalhas, a sabedoria que Ele nos oferece e o convite de Jesus para viver em confiança e obediência. Que estas palavras sejam um guia para o seu dia, inspirando fé, crescimento e perseverança. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outras pessoas e continue conosco nesta jornada. Deus abençoe sua caminhada.